Obrigada. Bom dia a todos. Meus agradecimentos ao convite que me foi feito por esse programa, para estar aqui hoje conversando com todos. E eu fui convidada para falar a respeito da avaliação que se efetua no Comitê de Avaliação do CNPq, onde agora eu estou como membro, e que é o CA de Educação daquela instituição. Eu estou como membro desse CA desde agosto deste ano. Na verdade, não é questão de uma substituição, mas é quase como se fosse antes de mim, como representante ou como membro importante da área de educação matemática, lá estava o Marcelo Borba, que é deste programa. Ele esteve durante entre 3 e 4 anos, se eu não me engano, né, Marcelo? 4 anos, porque ele esteve como suplente, depois como titular, e eu ficarei 3 anos porque já ingressei como titular. Isso não é uma questão de status, ser suplente ou titular, porque todos trabalham igualmente desde sempre. E eu estou lá, trabalho tanto dando parecer para a área de educação, nos projetos que vêm sobre filosofia da educação, uma abordagem mais ampla da educação, como também da área de educação matemática. E é muito importante, até onde eu conheci nesses 3 meses, que a área tem alguém nesse comitê, porque é um comitê basicamente importante da área de educação, com os critérios próprios da área de educação. E aí, quando nós entramos, nós temos que estar lá para colaborarmos em termos dessa ampliação que aqui foi dita, em termos de rigor e de metodologia, porque evidentemente quem trabalha numa área interdisciplinar trabalha de um modo um pouco diferente daquele que as pessoas que trabalham disciplinarmente orientadas fazem. Agora, o que eu vou trazer aqui, eu vou falar mais como uma pessoa que está nesse CA, que é para isso que eu fui convidada. Então, a minha fala vai em direção contrária à da fala do professor Ibiratã. Mas eu acho importante dizer o seguinte antes de começar. Quando há uma forma de compreender o modo pelo qual se procede ao fazer pesquisa, ao se produzir conhecimento. Nessa forma de se produzir conhecimento, nós temos que buscar sermos o mais criativos possível, ou seja, inovadores, e aí eu vou em direção ao que o professor aqui expôs, buscando não seguirmos metodologias pré-definidas, mas buscando compreendermos aquilo que interrogamos, o que estamos interrogando, e depois, frente à interrogação, de que modo poderíamos proceder rigorosamente, ou tendo critérios de valores não externos a prioristicamente falando, mas que dão sustentação para que um pensar inteligível se mostre a nós mesmos que fazemos e àqueles que nos leem, os nossos leitores. Desse ponto de vista, orientar trabalhos, para mim, vai nessa direção, e por isso que eu digo que eu vou ao encontro do que o professor disse. Quer dizer, a pessoa que vem fazer uma pesquisa sobre minha orientação, aqui intencionalmente está direcionado por uma pergunta que a gente vai trabalhando até se transformar numa interrogação, e daí a gente caminha. Evidentemente, eu não posso dar mais do que eu tenho. Então, os modos de rigor, nós vamos conversando e mediante diálogo isto vai se esclarecendo e vamos caminhando. Bom,
Mas o rigor é importante, porque o que fazemos nós na academia? Nós buscamos desenvolver ou produzir um conhecimento além daquele do senso comum. E aí está a questão do rigor, que não se aprisiona em metodologias pré-definidas e corretas. E por aí tudo que o professor Biratan disse vale e deve nos balizar em termos de bom senso, como pesquisadores, né, e como pessoas que estamos buscando fazer algo diferente ou novo, ou para repetir, nós não precisamos nos propor a fazer pesquisa. Agora eu vou parar com esse discurso. Então, isso posto, vocês veem que em termos de produção, nós nos caminhamos a tudo que o professor disse. Eu vou em direção àquilo do modo pelo qual eu dispus o pensamento dele aqui. Agora eu vou falar de uma outra perspectiva, que é aquela da qual eu estou avaliando trabalhos em uma instituição que promove a pesquisa, né, que dá sustentação à pesquisa. Que sustentação ela dá? Que é o CNPq. Ela dá sustentação em termos de infraestrutura de recursos econômicos e dá também, à medida que ela faz isso, ela dá balizadores, ela baliza o que é uma boa pesquisa e quem é um bom pesquisador. Isso que ela faz. Então é isso que sobre isso eu vou falar aqui. Como eu disse, eu estou lá há pouco tempo, então eu busquei me basear no que, na primeira conversa, primeiro encontro, que como membro desse CA eu tive com o presidente dessa instituição, e também naquilo que nós discutimos ao efetuarmos essas avaliações. Eu participei de 3 avaliações neste semestre, avaliações essas que duraram uma semana cada uma. Uma foi sobre os projetos, editais de projetos universais, outra foi edital de projetos de ciências humanas, e uma outra avaliação sobre a solicitação ou de novas bolsas de pesquisa ou manutenção das bolsas de pesquisa existentes, que são os PQs 1 e 2. Então, foram esses os projetos, foram o que eu estive analisando junto com o comitê, e é sobre isso que eu vou falar, certo? Então, eu vou falar bastante mesmo do modo pelo qual se avalia e quais são os critérios de avaliação e o que é considerado um bom projeto para obter os recursos solicitados. Evidentemente, o número de projetos, o número de solicitações tem sido muito grande, eu acredito que cresce cada vez, e os recursos que chegam são poucos. Então, não dá para atender a todos. Em princípio, não sei se deveria, suponhamos que tivéssemos um dinheiro suficiente, todo mundo deveria ser atendido. Suponho que há aí uma questão também de qualidade, né, que deve ser observada, mas para além da questão da qualidade, é a questão dos recursos disponíveis e quem deveria, em termos de uma posição justa, levar esses recursos. Então, de acordo com o presidente do CNPq, o mote propulsor de toda avaliação é mérito, inovação e foco em problema nacional. Então, primeiro é mérito, segundo é mérito, inovação, foco em problema nacional. Então, é importante destacar que essa agência
Também considera, em sua política, a determinação do governo federal de distribuir 30% dos valores dos editais, dos valores para editais providos com recursos provenientes dos fundos setoriais para solicitar projetos provenientes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O que isso significa? Significa que, quando se termina a avaliação e se faz uma lista decrescente de valor em termos de pontuação desses projetos, se busca trazer aqueles que estão nos limites, que são dessas regiões, para cima, para que esse acerto seja feito. Mas também, antes de avançar nessa questão de como se avalia o quesito do mérito, é importante, eu acho que essa é uma questão de respeito, eu devo dizer que nessas avaliações das quais eu participei, foi bastante interessante que nós não precisamos fazer isso. Ou seja, os projetos provenientes dessas regiões, eles já tiveram uma avaliação bastante forte, bastante importante, para eles estarem já acolhidos naquele corte ou dentre aqueles que seriam contemplados com os recursos. Isso já mostra, do meu ponto de vista, que um crescimento, ou uma melhora, ou um desenvolvimento em termos da pesquisa em toda a região do Brasil, de modo que talvez não precisemos mais daqui para frente fazermos essa diferenciação. Ainda um aspecto que se evidencia é o da qualidade da produção dos pesquisadores brasileiros. Antes de passar, quero falar a respeito disso, porque foi o que me chamou a atenção. Principalmente a produção dos pesquisadores mais jovens, que está entendido esses mais jovens como sendo os júniores, que são aqueles que se doutoraram a partir de 2002. O que aconteceu, que eu vi, foi que muitos desses mais jovens têm uma produção bastante elevada. Ou porque eles já vêm com o doutorado, da época do doutorado, e como nós, dos programas de pós-graduação, já estamos induzindo aos nossos próprios orientandos a participarem de eventos, a apresentarem artigos para serem acolhidos e publicados por revistas, etc. E, evidentemente, porque durante o mestrado e doutorado eles estão no processo de produção de conhecimento, mas o fato é que esses jovens apresentaram um contingente bastante elevado de produção em artigos com revistas dos mais qualificados. O que acontece com isso? Que esse fator, junto da quantidade de solicitações e também ao que concerne a manutenção do número de bolsas existentes para serem distribuídas, fez com que, aspas, o corte de pontuação do mérito ele fosse elevado de 40 pontos, que eram que, de acordo com o que eu tomei conhecimento até a última avaliação das bolsas de pesquisa foi efetuado, para 60 pontos. Então, se subiu de 40 para 60. O que isso significa? Significa que as propostas com menos que 40 pontos já não eram nem consideradas pelo comitê. Essa realidade desta última avaliação de bolsas de produtividade de pesquisa configura-se do seguinte modo. Então, foram analisadas 392 propostas. Dessas propostas, 228 foram recomendadas no mérito, segundo os critérios da área, que incluem produção bibliográfica qualificada, mérito do projeto de pesquisa, formação de pesquisadores, sobretudo na pós-graduação, e gestão científica. Então, vejam que esse leque é bastante amplo,
que é o que nós fazemos na academia, o que se espera que um pesquisador da área produza. O que é interessante é que vocês veem, de 392 foram recomendadas 228. Entretanto, desses 328, o total que acabou sendo recomendado para ter bolsa ou continuar no sistema foi 101. Nós não tivemos nada de recurso a mais, né? Então, o que a gente fala grosseiramente, nós falamos, nadamos para morrer na praia. Então, um trabalho imenso, né, de toda a comunidade, tanto dos avaliadores ad hoc, como nosso lá, para não termos bolsas além daquelas já existentes para oferecer. Então, por que algumas das solicitações ou das solicitações, tanto de novas como daquelas já do sistema, foram atendidas já do sistema, mantendo no sistema, ou subindo às vezes, por exemplo, de um D para um C, de um C para um B, etc. Porque algumas pessoas passaram de bolsistas 1A, por exemplo, para sênior, 2 esqueceram de pedir bolsa, um foi rebaixado e para um não foi dado. Então, com esse dinheiro dessas bolsas não renovadas, digamos assim, é que se pôde dar alguma coisa nova e pôde-se avançar em termos de melhora de número, né, de bolsa, em termos de um B para um C, etc. Foi isso que aconteceu. Então, vejam vocês, são 101 pesquisadores tiveram suas propostas aprovadas no mérito e cumpriram as exigências mínimas para o ingresso no sistema. Aí 87 já eram bolsistas e tiveram então continuar com suas solicitações aprovadas. 14 ingressaram no sistema em prioridade 1 com recursos da área, que são esses recursos que eu mencionei aqui. 13 não tiveram suas solicitações aprovadas e foram excluídos do sistema. 7 não solicitaram bolsa, que foram aqueles casos, e 27 solicitações foram recomendadas em cota extras com prioridade 2. O que significa isso? Que a área avaliou bem, colocou esses nomes no seu relatório e encaminhou para a diretoria, recomendando como prioridade 2, no caso de se conseguir algum recurso. Foi assim. Então, o que chama bastante atenção é que a pontuação mínima ficou em torno de 75 pontos. Ou seja, se eu considerar aqueles itens ditos aqui, que são o mérito do projeto, a formação de pesquisadores, a produção científica e a gestão, nesse cômputo geral eu tenho aqui o corte a pontuação mínima ficou em torno de 75 pontos, contados no máximo de 100. É uma nota muito alta, bastante elevada. É uma pontuação que indica significados como, eu estou dizendo da minha interpretação. A qualidade dos pesquisadores brasileiros, pelo menos daqueles bolsistas do CNPq, é uma qualidade relevante, né, considerado por esses critérios. Revela também a existência de tensão na área da educação, porque não nos esqueçamos então que nós estamos na área da educação, né, isso do CNPq. Forçando os limites atuais em direção ao crescimento de número de bolsas, de produtividade e também de recursos para
para os editais diversos que o CNPq coloca como chamando, né, para projetos. O que eu penso sobre essa atenção? Quando chega para o comitê não tem o que fazer, a não ser no final do relatório ele evidencia isso para a direção. Né? Mas eu acredito que a área deva fazer um trabalho. Tanto a área de educação para a ciência, e a gente estaria dentro, como de educação. E deveria fazer um movimento no sentido de solicitar mais recursos para a área. Tanto recursos para as bolsas de pesquisa, quanto para recursos para os outros projetos. Por quê? Praticamente isso não tem aumentado. Eu sei que o Marcelo disse, me contou que parece que no ano passado aumentou um X de número de bolsas. Mas se nós olharmos a quantidade de programas de pós-graduação que foram abertos e estão em funcionamento no Brasil, é imensa essa quantidade. Aumentou muito, se nós pensarmos nos últimos 10 anos. Não é? Ora, tendo aumentado o número de programas de pós-graduação, certamente aumentou o número de grupos de pesquisa e certamente aumentou bastante a produção. Então, nós temos pesquisadores, nós estamos sempre solicitando melhoria, a área tem respondido a isso nós temos esses indicadores, e em termos de recursos isso não está acontecendo. Então, mais ou menos fica assim, quem está lá dentro busca não sair, então fazer de tudo para ter uma produção boa. E quem está fora não consegue entrar. E quem está dentro também não consegue subir, passar de PQ2 para PQ1, porque quando você passa de PQ2 para PQ1, você praticamente aumenta, porque tem a taxa de bancada, né? Tem um grant, então são quase 2 bolsas. Né? Que fica às vezes um pouquinho mais fácil você subir de um B para um C, etc., porque não é uma coisa irrisória. Eu acho que essa é uma questão que a área deve assumir, buscar um movimento em nível nacional para aumentar esses recursos, aumentar o recurso da área. Então, postas essas explicações e considerações, eu exponho agora o modo pelo qual os quesitos nucleares da política do CNPq são operacionalizados pelo Comitê de Educação. Então, eu vou ver aqui o mérito e agora eu já não sei se eu consigo aqui mexer mais, deixa eu ver. Bom, as maiores pontuações, então vamos ver como que fica a produção bibliográfica e como que se avalia em termos da produção. As maiores pontuações são atribuídas aos artigos publicados em periódicos A1, A2 e B1, decrescendo esse B1 até o B5, havendo um teto máximo, também acordado previamente pelo comitê. Nessa última avaliação, esse teto foi de 100 pontos para esse item. Então, nós vamos vendo, vocês veem que é um trabalho muito desagradável. É um trabalho de contagem. É um trabalho que, ao invés de nós olharmos diretamente a qualidade, a gente já se baseia em modos pelos quais essa qualidade é computada. E como um modo bastante claro de todas as áreas é a produção em periódicos, então, e como os periódicos já estão avaliados pela CAPES, que é a agência que deve fazer isso, então se busca essa avaliação e se baseia nessas avaliações, né? Então, os quesitos aqui considerados, como eu falei de mérito, são produção bibliográfica e agora eu estou falando dessa produção bibliográfica. Continuando a falar da produção bibliográfica, nós temos também, além das revistas, nós temos os trabalhos completos publicados em anais de eventos qualificados. São trabalhos completos, no
número de páginas interessante, parece que ficou em torno de 8, não me lembro bem agora. E a esses trabalhos são atribuídos 2 pontos para cada trabalho, também no máximo, não podendo, então. Vamos supor, se a pessoa tem 50 trabalhos, ela não teria o total de pontuação aqui, é o máximo. Para livros editados por editoras nacionais ou estrangeiras, com um mínimo de 70 páginas e de autoria do próprio proponente ou em colaboração com o máximo de 3 autores, são pontuados com 10 pontos cada, também sendo considerado o máximo de 100 pontos nesse item. Essa questão do livro é uma questão bastante delicada. Por quê? Livro com 70 páginas. Quem garante que um livro com 70 páginas seja um livro bom? Ninguém. Eu posso apresentar um livro com 200 páginas excelente ou menos excelente. Por que se faz isso? Porque não há uma avaliação, como tem para revistas, a respeito de livros. Os livros estão soltos. Mas não são divulgados. Ainda não se acordou em termos, não há um acordo em termos da comunidade, uma divulgação suficientemente ampla, como são das revistas, de modo que se possa assumir. Né? Então, que livros? Quer dizer, eu poderia falar assim, as melhores editoras. Quem mora no estado de São Paulo sabe que a Cortez é uma boa editora, que a da Unesp, a Filhos. Tá? Mas quem mora no Nordeste, que editoras são boas? Né? Quem mora lá no Rio Grande do Sul? Então fica difícil falar, essa editora entra, essa não entra. Essa entra porque eu conheço. Então fica difícil de se trabalhar com essa questão dos livros. Ainda há livros que as pessoas colocam um rol muito grande de autores na capa e aí não se sabe bem quem é o autor, então se vai por aí, isso já estava desse modo e continua sendo pensado assim. Aos livros reeditados são atribuídos 5 pontos cada. Esse mesmo valor é atribuído à organização de coletâneas. Aos capítulos de livro com o máximo de 8 páginas e computados no máximo 2 capítulos do proponente por livro, são atribuídos 5 pontos a cada item, com a ressalva de que quando o organizador for o autor de mais de 2 capítulos, considerando a organização da coletânea dos capítulos, não poderá ultrapassar para si mesmo item 10 pontos. Porque a gente encontra de tudo, né? Nós sabemos. Só para clarificar um pouco mais, os 10 melhores produtos bibliográficos do pesquisador nos últimos 5 anos podem atingir 100 pontos. Por exemplo, se ele tiver 10 artigos e periódicos A1, A2 e B1, são esses que vão ser contados e dão 100 pontos. Caso ele tenha somente 10 trabalhos completos em anais, sua pontuação atingirá nesse quesito 20 pontos. Tenha 10 capítulos de livros, vai ter 50 pontos. E assim se vai. Bom, então é interessante que esses quesitos são tirados de onde? São tirados da plataforma Lattes, do currículo Lattes. E são tirados do currículo Lattes aquelas informações que estiverem completas conforme solicitado na plataforma. Em geral, quem já traz isso para o comitê são os funcionários do comitê de avaliação. Claro que fica à nossa disposição para abrirmos a qualquer momento o currículo dos pesquisadores, assim como fica à nossa disposição o projeto na sua íntegra, como fica à nossa disposição a avaliação das revistas para saber que periódico eles são, se é um, como estão avaliados, etc. Então, isso está tudo no sistema, fica fácil, quando não está bem claro a gente pode buscar, então isso é constantemente revisto. Formação de recursos humanos, principalmente para quem
pesquisador 1, é muito importante que tenha orientação de doutorado concluída. Até para entrar no sistema como pesquisador 2, o PQ2, também é preciso que tenha algum mestrado concluído. Então, isso já direciona um certo enviesamento do meu ponto de vista, porque uma pessoa que não esteja numa instituição que tenha curso de pós-graduação, fica difícil para ter orientados em mestrado e doutorado. Claro que há um componente, mais adiante eu vou mostrar, que ele pode justificar como não tendo, ele tem uma excelente produção, o seu projeto é excelente, ele não orientou, ele pode ser justificado, mas sempre quando se justifica, vai se comparar com quem não é justificado, sempre cria-se uma necessidade de uma discussão. Então, as orientações concluídas são 15 pontos para cada, até no máximo de 8 orientações, co-orientações 7, orientações de mestrado concluídas 10, co-orientações 5, iniciações, as orientações de iniciação científica, aqui eu não pus, mas acho que são 3 pontos cada. O máximo de pontuação deste item também compõe 100 pontos. Agora, a qualidade do projeto. Essa é uma questão, do meu ponto de vista, bastante importante e que onde nós poderíamos onde poderia ser focada a questão da inovação, a questão da qualidade propriamente dita do mérito. Agora, o projeto ele deve receber parecer de 2 pesquisadores, PQ2 ou PQ1, e esses pareceres podem ser revistos pelos membros do CA e, mediante discussão também com os demais membros desse CA, expostas as justificativas, podem ser modificados esses pareceres. Isso ocorre, por exemplo, quando há um parecer excelente de um avaliador e fraco de outro. Quando há apenas um parecer e quando não há parecer, necessariamente nós temos que avaliar o projeto e expor o que pensamos sobre o projeto. É interessante, e aqui a fala do professor Biratã faz muito sentido, olhar porque nós temos também acesso aos pareceres dos pesquisadores que deram parecer. Então, nós sabemos quem foi, o nome, o parecer que foi dado, aí a gente abre aquela folha inteira para ler. Às vezes vem assim, tudo excelente, ou tudo com observações, mas, porém, todavia, e no final excelente, só uma frase. Está muito bem feito o projeto. Agora, por que está bem feito? Outras vezes, esses pareceres não são bastante claros. E às vezes são bastante claros, mas o outro dá completamente ao contrário. Então, um vem excelente, o outro fraco. Eu mesma peguei pareceres desse modo, e como era da nossa área, eu tive que entrar, e aí as questões foram trazidas para que esse fraco fosse modificado, porque deveria ser o caso. Então, o que a gente pede muito para as pessoas da área é que procurem dar pareceres bastante subsidiados. Por que se é um excelente, por que é excelente, o que está forte, olhando do ponto de vista de projeto, porque essas avaliações têm como meta olhar o projeto e não se é importante de um ponto de vista social, se vai ser muito abrangente, que às vezes as pessoas falam, esse tema é muito importante por isso, isso, isso. Bom, e por que é um projeto de pesquisa? Então, aí nós temos que voltar para olhar se é um projeto de pesquisa. Então, antes de começar a avaliação propriamente dita, há uma reunião, isso no primeiro dia, para que a gente acorde os valores dos diferentes arranjos dos pareceres. Então, excelente, excelente, evidentemente fica entre 90 e 100, excelente B entre 80 e 90 e assim vai.
Então, a experiência de gestão de atividade científica. Vejam que é de gestão de atividade científica. E isso os nossos técnicos não mostram. Nós mesmos que temos que ir nos currículos Lattes para buscar. Então, nós temos 3 grupos, né? Sendo no máximo atribuído um conjunto, ao conjunto de todas as atividades de 100 pontos também. Então, o grupo 1 vale 100 pontos para cada atividade, são consideradas aquelas atividades desempenhadas como pró-reitor de pós-graduação e pesquisa ou equivalente, de direção de centro, de faculdade ou equivalente, de coordenador de pós-graduação, desempenhadas também as atividades nas coordenações de representação da área na CAPES, no CNPq e nas FAPES. Né? Depois, valendo 50 pontos, atividades consideradas como coordenação de coleção em editoras, membros de CA da CAPES, do CNPq ou de FAPES, coordenador de comissão científica de centro, faculdade, etc. E sempre assim quando é vice daquelas do grupo 1. E grupo 3, valendo 10 pontos cada uma, englobadas as organizações de evento, eventos quadros, coordenação de GT de sociedade científica, membros de comitê científico de eventos quadros, membros de comitê editorial de periódico, coleção computadas no máximo de 3 itens, membros de comissão científica, e membros de diretoria também de sociedade. Então aqui, com esses 3 conjuntos, também no máximo 100. Essas atividades todas, elas têm o seu peso, então no final, computada a média, é essa média que serve como sustentação para fazermos uma lista decrescente em termos de orientação para termos para quem daríamos os recursos solicitados. Né? Agora, uma questão que eu acho importante, o que eu estou dizendo como que até a última avaliação foi feita para o próximo ano, nós discutimos um outro modo de atribuirmos, uma outra pontuação para artigos em revista A1, A2, etc., tentando dar uma certa direção em termos de se considerar importante a publicação em periódicos estrangeiros, indo em direção à tendência nacional de dar importância ao que é feito a uma certa globalização, uma certa internacionalização. Mas isso ainda tem que passar pela diretoria do CNPq para depois ficar no site e aí passa a valer. Né? 2 quesitos, 2 questões que eu acho importante para as nossas discussões aqui, além daquela que eu trouxe, que é aquela sobre a atenção da área e um movimento que eu acho que deva ser feito para trazer mais recursos para a área da educação, para que se dê. Eu acho que isso eu sei que isso está acontecendo em todas as áreas, mas vamos falar da nossa. Né? Buscar que o governo disponibilize mais recursos para pesquisa, no caso do CNPq. Além disso, tem 2 questões que eu acho importantes para nós discutirmos. Uma, que é a questão da inovação, e outro, foco em problema nacional. Olha, esse fator inovação é um fator que chama muito a atenção e que todo mundo, pelos corredores do CNPq, fala da importância da inovação. Quem é que fala? Esse quesito fica muito claro para aqueles que trabalham com biologia, notadamente com genética, com engenharias e com a computação. Para as ciências humanas, isso não está claro. O que é inovação nas ciências humanas? Né? Como podemos nós dizer que um projeto está apontando para um produto inovador? O que podemos considerar como inovador em educação? Um currículo diferenciado? Uma organização diferenciada de instituição escolar? E se considerássemos esses indicadores, por exemplo,
como nós poderíamos avaliá-los em termos dos seus produtos. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é importante que nós discutamos o que nós compreendemos por inovação. Certamente a nossa área produz inovação. Nós inovamos. O que é inovação para nós? Porque senão nós vamos ser sempre olhados do ponto de vista dos critérios de inovação da biologia, da genética, das engenharias e da computação. Então nós temos que, antes que isso comece a acontecer, a grosso modo, nós temos que falar. Olha, na nossa área nós inovamos. Nós entendemos inovação na nossa área desse modo. Portanto, alguns balizadores para a produção de inovação na nossa área podem ser considerados. Acho que isso nós temos que considerar. E a outra coisa é o foco em problema nacional. É evidente para nós que a educação é um problema nacional, mas não é evidente para todos. Então, o que é aqui o foco em problema nacional? E o que nós entendemos como sendo um problema educacional importante para a nossa área, e aí até uma questão de bater muito, de falar muito, quase que de fazer um marketing para mostrar a importância disso que nós fazemos como sendo um problema nacional. Quer dizer, se o presidente do CNPq está dizendo que é importante mérito, inovação, e o projeto ter foco em problema nacional, o que nos falta? De mérito, nós temos alguns balizadores, nós sabemos trabalhar com um certo rigor, etc. Mas o que é inovação e como focar os nossos projetos em problema nacional? Nós não podemos assumir um problema nacional vindo de outra área, tem que ser da nossa. Qual? Então é isso que eu queria trazer. Suponho que talvez o Marcelo tenha mais alguma coisa para completar, uma vez que ele ficou mais tempo lá, eu estou só há 3 meses, mas é o modo pelo qual estou vendo a avaliação e como a gente procedeu. No final da semana, quando nós fechamos o relatório indicando todos os projetos, devo dizer que há um certo mal-estar, pelo menos assim me sinto, em termos de ver tantos projetos bons não contemplados, por falta de recursos. Né? E também aí, na medida que isso acontece, a gente ficar na maquininha contando, e é isso que acontece. Entendeu? Não é contando na maquininha para tirar de quem a gente não gosta, mas é assim, tanto projeto bom não contemplou. Então era isso que eu queria dizer.